Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Entrevista com Monsenhor Carlo Maria Viganò, publicado no blog de Aldo Maria Vale, no dia 1º de abril de 2021, sob o seguinte título. Entrevista Carlo Maria Viganò. Que esta Santa Páscoa nos estimule a um retorno a Deus. Devemos ter fé e exercitar a virtude da esperança. Começa o próprio Aldo Maria Vale dizendo: caros amigos de Duque Naughton, que é seu blog, em vista da Páscoa enviei algumas perguntas a Monsenhor Carlo Maria Viganò e o arcebispo aceitou respondê-las. Proponho-lhes aqui a entrevista. E eu passo a ler a entrevista propriamente dita. Excelência, através de suas repetidas intervenções e da atividade de alguns blogs, estamos denunciando de todos os modos a apostasia que está se alastrando na Igreja, assim como a tirania imposta pela ideologia da nova ordem mundial, a qual a hierarquia da Igreja parece estar submetida em todos os sentidos. Com relação a esses temas, nota-se uma divisão cada vez mais acentuada dentro das próprias famílias e também entre amigos. Há uma divisão radical no julgamento dos acontecimentos do mundo e da Igreja, com uma polarização que parece não admitir nenhuma forma de compreensão mútua. É como se duas culturas, duas antropologias e até mesmo duas fés diferentes estivessem surgindo. Então, como se comportar nesta situação, salvaguardando o amor à verdade? Resposta do entrevistado, Monsenhor Viganò. Você tem razão. A instauração da nova ordem, que começou com o pretexto da assim chamada pandemia, torna perceptível para muitos a perda da serenidade e da paz interior. Faz-nos perceber um mal que se sobrepõe a nós e diante do qual nos sentimos impotentes. Exacerba as divisões e as disputas entre familiares, parentes e amigos. Muitas vezes, ficamos tristes ao ver como a mentira consegue convencer as pessoas próximas a nós que acreditávamos maduras e capazes de discernir o bem do mal. Parece-nos incrível que nossos amigos se tenham deixado enganar. Na verdade, eu quase diria que hipnotizados pelo martelar da mídia mainstream. Médicos que consideramos conscienciosos parecem ter anulado os próprios conhecimentos científicos, abdicando da racionalidade em nome de uma espécie de louca superstição. Conhecidos que até ontem condenavam os horrores do nazismo e do comunismo, não se dão conta de como os horrores destas ditaduras são novamente apresentados de uma forma ainda mais desumana e impiedosa, replicando em grande escala as experimentações dos campos de concentração e a violação dos direitos naturais da população mundial. Não podemos acreditar que nosso pároco fale do Covid como se fosse uma praga, que o prefeito se comporte como um hierarca, que o vizinho chame os carabinieri porque uma família está organizando um churrasco no terraço. Os idosos que lutaram corajosamente e arriscaram suas vidas estão literalmente aterrorizados por uma gripe curável. Os pais de família de sólidos princípios morais toleram que seus filhos sejam doutrinados no vício e na perversão, como se aquilo que lhes foi transmitido e em que eles acreditavam não tenha mais nenhum valor. Falar de amor à pátria, de defesa das fronteiras nacionais, de soberania nacional é considerado fascista. E nos perguntamos, onde está a Itália que amávamos? Onde está a Igreja que nos instruiu na fé e nos fez crescer na graça de Deus? É possível que tudo tenha sido apagado em poucos anos? É evidente que o que está ocorrendo foi planejado durante décadas, tanto no âmbito civil quanto no âmbito religioso. E muitíssimas pessoas foram enganadas, primeiro convencendo-as de conceder direitos àqueles que não partilhavam nem nossa fé nem nossos valores, depois fazendo-as sentir-se quase culpadas pelo fato de ser católicas, por suas ideias, por seu passado. Hoje chegamos ao ponto de mal ser tolerados como retrógrados e fanáticos, enquanto há aqueles que gostariam de tornar um crime o que, por milênios, constituiu a base da vida civil e declarar não apenas legal, mas obrigatório qualquer comportamento contra Deus, contra a natureza, contra a nossa identidade. Diante desta convulsão que envolve toda a sociedade, a divisão que emerge entre os filhos da luz e os filhos das trevas aparece cada vez mais clara. É uma graça que nos é concedida por Deus para fazer uma corajosa escolha de campo. Recordemos as palavras de nosso Senhor. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Evangelho segundo São Mateus 10:34.
O pacifismo de que ouvimos falar durante décadas serve apenas para desarmar os bons e deixar os ímpios livres para realizar suas obras injustas. Portanto, se serve para abrir nossos olhos à divisão e à polarização entre aqueles que pertencem à cidade de Deus e aqueles que servem ao príncipe deste mundo, também é bem-vinda. O amor pela verdade implica necessariamente ódio à mentira, e seria imprudente e ilusório acreditar que se pode servir a dois senhores. Se hoje nos pedem que escolhamos entre o reino de Cristo e a tirania da nova ordem mundial, não podemos fugir dessa escolha e devemos fazê-la com coerência, pedindo ao Senhor a força para testemunhá-lo até o martírio. Aqueles que nos dizem que o Evangelho pode conciliar-se com o anti-evangelho do globalismo, mentem, assim como mentem aqueles que anunciam um mundo sem guerras, no qual todas as religiões possam conviver em paz. Não há paz, exceto no reino de Cristo. Pax Christi in regno Christi. É claro que para conduzir nosso combate com sucesso, devemos poder contar com generais e comandantes que nos guiem. Se quase todos preferiram a deserção e a traição, ainda podemos contar com um líder invencível, a Santíssima Virgem, invocando sua proteção sobre seus filhos e sobre toda a Igreja. Sob sua poderosa orientação, não precisamos temer nada, pois é ela que esmagará a cabeça da antiga serpente, restaurando aquela ordem que o orgulho de Satanás infringiu. Pergunta do entrevistador. Falemos de liturgia e de Santa Missa. Nem todos os fiéis católicos, por mais bem intencionados que sejam, têm a oportunidade de participar da Missa Vetus Ordo e devem contentar-se com aquelas que são celebradas nas suas paróquias, muitas vezes marcadas pela rudeza litúrgica, se não mesmo pelo próprio e verdadeiro abuso. Nessas missas, recebe-se a comunhão na mão, de pé, recita-se o Pai Nosso de acordo com a nova fórmula, se é convidado a intercambiar o olhar da paz, ouvem-se sermões em linha com o bergoglismo, apenas para tocar em alguns aspectos. Acaba-se saindo da missa entristecido, para usar um eufemismo, em vez de tranquilo e reconciliado com Deus e os irmãos. E então, como fazer? Resposta de Monsenhor Viganò. Antes de tudo, devemos nos perguntar como é possível que o ato supremo de adoração instituído por Nosso Senhor para perpetuar, sem derramamento de sangue, sobre nossos altares, as infinitas graças do sacrifício do Calvário, se torne um obstáculo à santificação dos fiéis e não uma ocasião de progresso espiritual e de paz interior. Em outros tempos, a missa oferecia um vislumbre do paraíso no meio das provações e no caos do mundo. Hoje, parece que o barulho do mundo é um elemento indispensável para banir o silêncio, a adoração orante, o sentido do sagrado e a presença de Deus. Mas, se na ordem natural é nosso dever nutrir o corpo com alimentos saudáveis e evitar alimentos envenenados ou adulterados, com maior razão, na ordem sobrenatural, é nosso dever alimentar nossa alma com um alimento saudável, mantendo-nos afastados de tudo o que possa nos envenenar espiritualmente. Obviamente eu compreendo a dificuldade dos fiéis em frequentar as igrejas onde a Santa Missa tradicional não é celebrada. Mas penso que o Senhor sabe apreciar também a boa vontade daqueles que estão conscientes da importância que tem o santo sacrifício para a nossa alma, especialmente em tempos de grande crise, como aqueles que estamos atravessando, e que por isso sabem fazer um pequeno esforço, pelo menos aos domingos, para santificar dignamente o dia do Senhor. Houve momentos e lugares em que os católicos eram perseguidos, e assistir à missa era difícil e perigoso, mas os fiéis conseguiam se reunir clandestinamente nos bosques, nos porões ou nos sótãos, para honrar a Deus e nutrir-se do pão dos anjos. Temos o dever de ser dignos desses nossos irmãos na fé, sem desculpas ou pretextos. Por outro lado, o motu próprio, Summorum Pontificum, reconhece aos fiéis o direito, um direito, não um privilégio, de ter a missa tradicional. E se isso não acontece em todos os lugares, é em grande parte porque os fiéis não sabem impor-se. Não é uma questão de estética, de amor ao latim ou ao canto gregoriano, ou uma forma de nostalgia do passado. Aqui está em questão o coração da vida da Igreja, a alma da vida sobrenatural dos católicos, o próprio bem do mundo. Compreendo que muitos fiéis se encontram numa situação difícil, pelo menos do ponto de vista humano, quando devem decidir se abandonar a vida da paróquia para buscar em outro lugar, às vezes a quilômetros de distância, uma missa tradicional. Os fiéis têm o grave dever moral de pelo menos buscar uma missa celebrada com decoro e respeito por um padre piedoso que administra a comunhão na boca.
A pandemia deu o pretexto para impor abusivamente limitações às funções litúrgicas. Não nos responsabilizemos por esses abusos com o nosso silêncio e a nossa resignação de nos deixar impor missas indecorosas ou sacrílegas. Deus também é ofendido pela indolência e pela indiferença com que retribuímos o seu amor por nós. Uma indolência que é cada vez mais perceptível nos fiéis que se deixam aplicar vacinas na igreja no Sábado Santo, substituindo a meditação dos novíssimos pelo medo infundado da morte física. Diante dessas manifestações de subserviência do clero e da hierarquia aos dictates de uma autoridade corrupta e corruptora, levantar a voz representa não só um dever moral, mas também um freio aos excessos de tantos eclesiásticos que esqueceram o sentido de seu sacerdócio e a alma de sua vocação. Eles deveriam considerar seriamente o quanto é grave cooperar com a narrativa do Covid, sobretudo quando a superstição pseudocientífica torna-se a única forma possível de fé, apropriando-se da simbologia, do léxico e do ritual de uma religião. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Portanto, peçamos a nossos sacerdotes que celebrem a Santa Missa como se fosse a primeira e última de sua vida, que ponham um fim a esses ritos mundanos e nos devolvam um tesouro que obstinadamente guardam escondido. Não esqueçamos de dar ajuda material e espiritual aos padres, que com coragem e coerência celebram a liturgia tradicional, lembrando que um dia serão eles que reconstruirão o tecido que restaurará a sociedade cristã. E se realmente não podemos assistir regularmente ao santo sacrifício, no rito que nos foi transmitido pelos apóstolos, afastemo-nos daqueles que profanam o Santíssimo Sacramento e usam o púlpito para corromper a fé e a moral. No entanto, gostaria de reiterar, por dever de consciência, que sempre que for possível assistir à missa tridentina sem inconvenientes graves, deve-se certamente preferir esta à missa reformada. Pergunta do entrevistador. Vossa Excelência terá visto que, de novo, foi proposta a questão de quem é o Papa e quem não é o Papa. Alguns dizem, visto que Bergoglio foi eleito com base nas manobras da máfia de St. Gallen e talvez com irregularidades durante o conclave, ele não é Papa. Ao invés disso, seria Papa ainda Ratzinger, que teria renunciado ao trono não livremente, porque teria sido forçado a fazê-lo por fortes pressões e teria deliberadamente escrito o texto latino da renúncia de forma incorreta para torná-lo inválido. Igreja fantasia? Ou há algum elemento a ser levado em conta seriamente? Resposta de Monsenhor Viganò. Múltiplas causas, pressões fortes e indevidas de fora da igreja e de membros proeminentes da hierarquia, bem como o caráter pessoal de Joseph Ratzinger, teriam levado Bento XVI a formular uma declaração de renúncia de maneira totalmente irregular, deixando a igreja num estado de grave incerteza e confusão. Maquinações de um grupo de conspiradores progressistas que teriam indicado Bergoglio como candidato eleito mais tarde, durante um conclave marcado por violações da Constituição Apostólica Universi Domitis Gregis, que regula a eleição do pontífice romano. Estes elementos seriam tais que tornariam nula a abdicação de Ratzinger, nulo e sem efeito o conclave de 2013 e nula a eleição do sucessor. No entanto, embora generalizados e inegáveis, esses elementos necessitam uma confirmação e, sobretudo, uma declaração da autoridade suprema da Igreja. Qualquer pronunciamento formulado por quem não tem a autoridade para fazê-lo seria temerário. Também acredito que no atual estado de coisas, a disputa sobre quem é o Papa reinante serve apenas para enfraquecer a já fragmentada parte saudável do corpo eclesial, semeando divisão entre os bons. Oremos confiantemente ao Senhor para trazer a verdade à luz e nos mostrar o caminho a seguir. Por enquanto, fortes na virtude da prudência que ordena os meios ao fim último, permanecemos fiéis e guardemos ciosamente o que a Igreja sempre acreditou, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est, o que foi admitido por todos em toda parte e sempre. Pergunta do entrevistador. Nesta fase, que em tantos aspectos é tão complicada e confusa, qual é a sua oração? Gostaria de sugerir como nos dirigirmos ao nosso Senhor? Resposta de Monsenhor Viganò. O que está acontecendo hoje é por causa dos pecados públicos das nações, dos pecados dos indivíduos e, por mais terrível que pareça, dos pecados dos homens da Igreja. Não podemos intervir pelos pecados das nações, nem pelos da hierarquia, mas podemos começar, com humildade e com um espírito de verdadeira conversão, a emendar-nos de nossos pecados, de nossas infidelidades, de nossa tibieza.
Assim, enquanto os novos fariseus se deleitam no apreço do mundo, além de rezar por sua conversão, devemos implorar a misericórdia do Senhor para nós mesmos, com as palavras do Evangelho. Ó Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Evangelho de São Lucas, 18:13. A sociedade, e ainda antes a Igreja, se beneficiará muito de nossa fidelidade e do caminhar, com a graça de Deus e a proteção da Santíssima Virgem, o caminho de santidade preparado para nós. Não nos privemos do recurso confiante àquela que na cruz nosso Senhor nos deu como mãe e que, como tal, não nos negará sua ajuda nas provações. Pergunta do entrevistador. Estamos nos aproximando da Páscoa. Apesar de tudo, o Senhor ressuscita. Queremos encontrar razões para a esperança. Essa é uma tarefa difícil, mas podemos tentar? Monsenhor Viganò diz: não só podemos tentar, devemos ter fé e também exercer a virtude da esperança, segundo a qual sabemos que o Senhor nos concede as graças necessárias para evitar o pecado, para fazer o bem e para merecer a eterna bem-aventurança no céu. Não esqueçamos que somos peregrinos em Aclacrimarum Vale e que nossa pátria é a Jerusalém Celeste, juntamente com os anjos e os santos, na glória da Santíssima Trindade. Surrexit Dominus Vere, proclama a liturgia da Páscoa. Ele ressuscitou de uma vez por todas, vencendo Satanás e arrancando dele o quirógrafo que Adão havia assinado com o pecado original. As provas atuais, o medo de estar abandonado e sozinho contra um alinhamento poderosíssimo que parece nos esmagar e nos superar, não devem nos assustar, mas nos encorajar a renovar nossa confiança naquele que disse de si mesmo: eu vos disse estas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo tereis tribulação, mas tende coragem, eu venci o mundo. Evangelho de São João 16:33. Que esta Santa Páscoa nos estimule a um retorno a Deus, oferecendo nossas provações e tribulações num espírito de expiação e reparação pela conversão dos pecadores, para que depois que também nós tenhamos compartilhado o cálice amargo do Getsemane, possamos nos tornar dignos da glória da ressurreição.